Paz e graça, senhores, sejam bem-vindos aqui ao meu canal, o canal Elton Duarte, onde a gente aborda várias temáticas e hoje iremos aqui abordar a estrutura de Gálatas capítulo 5, versículo 18. Existe discussões no mundo acadêmico ou no mundo teológico sobre esse texto. Alguns vão usar esse texto para defender que a lei está em vigor como prática, e existe outro grupo que defende que a lei não existe mais como prática, que ela foi abolida na cruz. Mas eu vou ser neutro, vou fazer aqui uma análise desse texto e deixar a minha simplória e simplício opinião dentro de uma análise que eu irei fazer aqui agora. Queridos, aqui o texto de Gálatas capítulo 5, versículo 18. Vamos passar aqui para o próximo slide. Aqui nós temos o texto em grego e eu coloquei aqui uma tradução da Almeida Corrigida Fiel aqui em português. Logo de início nós temos aqui aqui o texto começando com a conjunção ei, que é uma conjunção condicional, tá? Uma conjunção condicional. Deixa eu só deixar menor aqui, tá? Uma conjunção aqui, condicional, tá? Conjunção condicional. Logo após nós temos aqui uma conjunção adversativa. Essa conjunção adversativa ela é muito importante aqui na estrutura da frase, porque quando Paulo usa essa conjunção, ele está contrastando uma ideia que foi desenvolvida no texto anterior, no caso do versículo 17, onde o apóstolo Paulo ele faz uma distinção sobre as obras da lei e as obras do Espírito, e ele vai falar que eles se opõem entre si, para que não façais o que quereis, ou como tem em outras versões, como é usado também em outras versões, para que não façais o que porventura seja de vosso querer. Então essa conjunção ela é muito importante aqui, que é uma conjunção adversativa. Quando o apóstolo Paulo ele faz esse contraponto com a ideia que foi desenvolvida no versículo anterior, entra aqui a conjunção ei, tá? Que é a conjunção condicional. Vamos analisar se nós temos aqui uma estrutura dentro de uma das orações condicionais, se ela é de primeira, segunda, terceira ou quarta classe, mas não vou me alongar. Eu quero ser bem sucinto aqui nesse vídeo, e já quero reverberar para vocês que essa conjunção ei, quando ela é acompanhada de um verbo que está no indicativo, nós temos aqui uma oração condicional de primeira classe, tá? E a estrutura que nós estamos analisando aqui é uma oração condicional lá de primeira classe. Ela é adverbial porque ela trabalha com a ideia de tempo, tá? Então é uma oração adverbial, oração subordinada adverbial condicional, queridos, tá? Então nós temos aqui, na frase, deixa eu só apagar aqui para vocês observarem, tá? Até aqui. Deixa eu voltar novamente aqui, queridos. Deixa eu marcar aqui de azul. Até aqui, aqui nós temos aqui oração condicional, tá? Oração condicional. Vou colocar aqui oração subordinada, tá? Oração subordinada. Essa é oração subordinada. Eide pneumati, eide pneumati. Mas se sois guiado pelo Espírito, pneumati está aqui num dativo, tá? E o dativo aqui é um dativo de agência. Vou colocar aqui tentar colocar aqui bem pequenininho. Dativo de agência, colocar DA, tá? Dativo de agência e agathé, que vem de ago, que é o verbo guiar, o conduzir. Ele está aqui na segunda pessoa do plural, tá? Na voz passiva. Coloca aqui um verbo na voz passiva, tá? Coloca aqui um P de voz passiva, porém ele está aqui no presente, tá? PP, coloca aqui PP, verbo presente, aqui modo indicativo, tá? Presente passivo, modo indicativo. Porém este verbo aqui na tradução, queridos, esse verbo aqui é o verbo este, este. Ele não aparece aqui na oração subordinada porque ele está implícito. Este verbo aqui está implícito. Mas se
Se sois, ó, se sois, ele não aparece aqui, se sois guiados ou conduzidos pelo Espírito, ele está implícito, tá? Então o sujeito aqui está oculto, ou é chamado também de sujeito desinencial, mas ele está oculto aqui na frase, está chamado de implícito, tá? É o verbo este. Este aqui, um verbo que vem de eimi, é normalmente o verbo conhecido como verbo ser ou está. Também está conjugado aqui na segunda pessoa do plural, tá? E aqui nós temos a oração principal, que é chamada OP, tá? OP. Como nós estamos falando de orações condicionais, nós temos dois termos técnicos, tá? Para a oração subordinada, é chamada de prótose. Prótose, tá? Não vou colocar aqui, mas é prótose, tá? E a oração principal é chamada de apódose. Como nós temos uma oração de primeira classe, então a condição aqui, se ela for verdadeira ou real, então o resultado da oração principal, chamada de apódose, também será verdadeira. Então a oração principal, que é a apódose, depende da prótose para ser realizada, tá? Eide pneumati ageste, ou seja, mas se sois guiados pelo Espírito, o que não este hiponomo, ou seja, não estáis debaixo da lei. Olha a preposição aqui, debaixo, está indicando debaixo, e aqui um substantivo de terceira declinação, no caso acusativo, está indicando aqui uma circunstância, tá? Indicando a condição aqui do sujeito implícito também aqui na desinência, tá? Não estáis, vós estáis debaixo da lei, não estáis. E o que nega ação, que é o que nega ação, deixa eu só colocar aqui, o que é um advérbio de negação, ele nega a ação do verbo, aqui do verbo estar, né? Aqui no declinado ou conjugado na segunda pessoa do plural. Então não estáis, ou vós não estáis, ou não estáis vós debaixo da lei, tá? Debaixo da lei. Para que aqui a apódose se cumpra, a condicional ela também tem que ser cumprida. Então vejamos aqui a oração condicional de primeira classe. Como a oração condicional de primeira classe ela funciona? Considere a seguinte afirmação. Exemplo: você será abençoado se obedecer ao Senhor. Que é um exemplo, tá? Você será abençoado se obedecer ao Senhor. Então, ó, você será abençoado se obedecer ao Senhor. Então veja que a condição está aqui, ó. A condição está aqui, tá? Você será abençoado, ou seja, só seremos abençoados se obedecermos ao Senhor. Então ele vai estar dando exemplo aqui, tá, queridos? Bom, considere a seguinte afirmação. Exemplo: você será abençoado se obedecer ao Senhor. O fato expresso na oração principal, você será abençoado, você será abençoado depende de uma condição expressa na oração subordinada: se obedecer ao Senhor. Então, para me ser abençoado, eu tenho que obedecer ao Senhor. Essa oração subordinada é uma oração condicional, exprime uma condição indicando o que deve ou não ocorrer para que se realize ou deixe de se realizar o fato expresso na oração principal. Ou seja, então a oração principal, que é chamada de apódose, depende da prótose para ser realizada. Bom, e aqui nós temos a gramática, né, noções do grego bíblico, né, de Stélio Rega, que na página 303 e 304, tá? Uma oração condicional tem a função de um advérbio condicional e responde a pergunta: em que caso, em que hipótese ou em que condições torna-se realidade aquilo que o verbo principal expressa. Uma oração condicional é então a declaração de uma condição ou suposição cujo cumprimento é necessário para assegurar a realização de um fato potencial expressado numa oração coligada. Lourenço de Stélio Rega. Aí aqui nós temos orações condicionais, ó. A oração que contém a condição ou suposição é chamada de prótose. Prótose, do grego proteino, que é propor, pois é o que propõe a condição para que se realize a ação principal.
A oração principal é chamada apódose, do grego epodinomi, que é expor ou declarar, pois é o que expõe ou declara o que acontecerá caso se cumpra a condição. Foi o que nós explicamos anteriormente. Exemplo, ean tis agapami ton logon mu teresei. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Olha que interessante. Então ele está dizendo aqui dessa forma: se alguém me ama, guardará a minha palavra. No caso aqui, a oração condicional é se me ama, ou seja, se eu amo a Jesus, então a apódose ela será realizada, ou seja, guardarás a minha palavra. É dessa forma que acontece aqui com oração condicional de primeira classe, tá? E aqui nós temos a gramática que eu tirei de noção de grego bíblico, tá? Aqui de Estéreo Reg, na página 303 e 304, tá, querido? Então, voltando para cá novamente, então aqui nós temos uma oração subordinada, adverbial condicional de primeira classe, tá? Porque a apódose ela vai depender da condição aqui da oração subordinada. Então ela depende da oração subordinada para ser realizada. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estar debaixo da lei. Ou seja, se nós estivermos sendo guiado pelo Espírito, nós não estamos debaixo da lei. Outra coisa interessante é que o verbo aqui, está na voz passiva. Se ele está na voz passiva, nós temos um sujeito, tanto o sujeito paciente como a gente da passiva. Tá? O sujeito paciente, nesse caso aqui, na verdade é o sujeito oculto, que está também no verbo implícito, tá? Tá na desinência do verbo implícito, que seria aqui o pronome pessoal, na verdade a segunda pessoa do plural, vós, ele está implícito aqui, ou seja, ele é o sujeito paciente, é o que sofre a ação do verbo ser guiado ou conduzido aqui. E o agente da passiva, que pratica a ação do verbo guiar ou conduzir, é o pneumate, que está aqui no dativo de agência, aqui que está no dativo de agência, tá? Deixa eu tentar marcar novamente aqui de vermelho, aqui ó, tá? Aqui tá dativo de agência, nesse quesito aqui, tá, queridos? Então fica essa breve e simples, simplório e simplício observação para vocês.